não tomar banho antes de ir para a perícia vai ajudar você a passar na perícia do INSS? Esse é um truque usado por algumas pessoas para tentar passar na perícia do INSS. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer para passar na perícia. Vamos falar das regras que o perito tem que seguir para fazer uma análise correta da incapacidade do periciando. E ele é obrigado a seguir essas regras. Eu vou falar também se você deve ou não tomar banho no dia da perícia e se o fato de tomar banho realmente contribui para passar na perícia. Veja só, não cuidar da higiene pessoal, achando que isso vai contribuir para o sucesso na perícia, pode ser muito arriscado. Pode, inclusive, inviabilizar a obtenção do seu benefício. O perito é muito atento às questões de fraudes e qualquer atitude suspeita ele pode entender como tentativa de fraude e aí não vai ter muito o que fazer. Então, não vá para a perícia sem tomar banho e sem cuidar da sua higiene pessoal. Não faça isso de maneira alguma. Eu não recomendo que você faça isso jamais. O perito até pode analisar a sua aparência, como você se veste, como você anda, a sua fala, porém, são outros fatores que vão influenciar de maneira positiva no resultado da perícia. E aqui eu vou passar 3 dicas muito importantes para você conseguir passar na perícia, para você conseguir ir bem na perícia e conseguir o seu benefício. A primeira dica é providenciar a sua documentação médica adequada, atestados, relatórios, prontuários e laudo médico feito por médico especialista na doença. Você tem que se preparar com antecedência para fazer a perícia do INSS. E quando eu digo se preparar, não é ficar sem tomar banho, não é, ficar sem cuidar da sua higiene pessoal. Isso não vai adiantar. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos aqui no canal, inclusive nesse vídeo aqui, eu disponibilizo um modelo de laudo para você baixar. A segunda dica é você saber qual a obrigação do perito na avaliação da sua incapacidade. Você sabendo qual o papel do perito, o que ele tem que seguir no dia da perícia, e você conhecendo esses detalhes, saberá como agir para exigir o seu direito de ser periciado de acordo com as regras que o perito tem que seguir. E aí você pode estar se perguntando, que regras são essas e onde estão essas regras que o perito tem que seguir? Pois bem, o INSS tem um manual de perícia médica e esse manual é o guia do perito. É um conjunto de normas, de preceitos e de princípios que o perito deve observar. Nesse manual de perícia do INSS consta que a finalidade da perícia médica do INSS é emitir um parecer técnico conclusivo na avaliação da incapacidade laborativa do segurado. Em outras palavras, o laudo médico tem que seguir uma estrutura na sua elaboração. Deve ser bem redigido e fundamentado de acordo com a lei. Ou seja, não pode ser feito de qualquer jeito. O perito tem que seguir as regras. Esses detalhes constam nesse manual de perícia médica do INSS e o perito não tem saída, ele tem que seguir. Se ele não fizer isso, não tem perícia. A perícia não foi feita, não foi realizada. Agora, eu vou passar uma outra informação muito importante para você. E essa informação é encontrada não no manual de perícia médica, mas no Código de Ética Médica. E os médicos peritos não sabem ou não querem seguir o que consta nesse Código de Ética da categoria deles mesmos. Preste muita atenção aqui. O Conselho Federal de Medicina emitiu o parecer número 8 de 2008 e esse parecer é o passo a passo da avaliação do segurado feito pelo perito no momento da perícia. Olha só esse conhecimento que trago aqui para você que me acompanha aqui no canal. Eu não vejo outro profissional trazendo esse tipo de conhecimento aqui, nem médico, nem perito, nem advogados. Então, se liga nessa informação e me ajude a divulgar esse vídeo, a repassar essa informação
para mais pessoas que precisam desse conhecimento que vou passar para você aqui agora. Então me ajude se inscrevendo aqui no meu canal, se ainda não for inscrito, deixando aí um gostei, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante, vai mostrar para mais pessoas que também buscam essa informação e ativa aí o sininho de notificação para você receber todo o vídeo que eu postar, um vídeo interessante, você vai ser avisado também. Então compartilhe esse vídeo nos grupos do Facebook e do WhatsApp, manda para quem você conhece, para quem você sabe que vai ajudar. Fechou? Então, continuando. Eu vou ler esse parecer, que é do Conselho Federal de Medicina, e preste muita atenção nos detalhes, nas informações que eu trago aqui. Então vamos lá, eu vou ler o parecer número 8 de 2008 do Conselho Federal de Medicina. Vamos lá, me acompanhe aqui. A perícia médica tem por fim orientar e esclarecer dúvidas com fundamento em conhecimento técnico, científico, deste modo fornecendo subsídios à formulação de juízos na aplicação da justiça e na administração. O perito, para desempenho da função que lhe é atribuída, goza de inteira liberdade e independência, mas estará sujeito à disciplina judiciária, cabendo-lhe responsabilidades éticas, administrativa, civil e penal. Aqui vai a primeira informação. O perito ele tem autonomia, ele tem liberdade e ele tem independência para decidir a situação do segurado. O que ele colocar no laudo é o que vai ter que ser respeitado. Porém, ele está submetido à disciplina judiciária, a responsabilidades éticas do Conselho do Código de Ética Médica, da categoria dele. Ele está submetido às leis civis. Você pode entrar com um processo contra ele e pedir danos morais se você se sentir prejudicado no âmbito civil. Mas ele pode também ser responsabilizado na esfera criminal, na esfera penal. Ele pode ser processado se ele cometer um erro e isso tem que ser investigado, vai ser respeitado o devido processo legal, mas ele pode ser responsabilizado. Então, ele não pode fazer as coisas, ou melhor, ele não pode deixar de fazer, de exercer o seu trabalho, a sua função como perito. Então, aqui é a primeira informação. Continuando. O laudo, portanto, será de inteira responsabilidade do perito. Não pode depender de qualquer outro fim ou interesse que a expressão da pura verdade, e deve ser emitido com absoluta isenção após participação pessoal do perito no exame da prova. Agora aqui vem a parte mais importante da feitura do laudo, do que o perito tem que seguir. Preste atenção aqui. História clínica e exame físico de paciente submetido à perícia médica somente poderão ser considerados na presença do paciente, sendo inadmissível o contrário. Da mesma forma, é impensável que o diagnóstico esteja em desacordo com a história clínica e o exame físico, sob pena de cometimento de erro crasso, que inviabilizará as conclusões e as respostas aos quesitos formulados, bem como poderá demonstrar a imperícia do médico atuante, com as combinações legais pertinentes. Fica claro também que qualquer tipo de conclusão só pode ser baseada na história, no exame físico e nos exames complementares eventualmente solicitados, não cabendo discrepância de qualquer ordem entre as observações verificadas e descritas e o diagnóstico, com suas consequências plausíveis. O que está falando aqui? Que o perito ele não pode tirar um laudo da cabeça dele. Ele tem que ter elementos, ele tem que ter subsídios, ele tem que ter informações para ele fazer esse laudo. Como é que ele consegue isso? Ele consegue primeiro com a documentação médica que você é obrigação sua levar. Então, isso aí você tem que ficar na sua cabeça que não é o perito lá que cria, que vai atestar, que vai dizer, ó, você está muito doente, você
você tem que tomar a medicação e fazer o tratamento tal. Não é o perito. Isso daí não é parte do perito. Isso aí você tem que conseguir com um médico especialista que trata a sua doença, que fez a sua cirurgia, que, enfim, que acompanha você lá no consultório particular, no SUS, mas você tem que pegar essas informações e levar para o perito. Agora, se você não levar, não é culpa do perito. Se você levou essa documentação e o perito não analisou, aí pode ser culpa do perito. Mas, enfim, o que está falando aqui? O perito vai avaliar o seu histórico clínico, ou seja, quando foi que você sentiu dor pela primeira vez no seu trabalho e você procurou o médico, e você foi ao médico e contou ao médico, doutor, eu trabalho na função tal, eu estou sentindo dor na parte tal do meu corpo, eu não estou conseguindo trabalhar. Esse primeiro momento. Aí esse médico receitou, passou exames, passou um tratamento, enfim. A partir daí, você voltou para o trabalho, depois você retornou naquele médico ou procurou um outro médico, fez um outro tratamento e chegou agora no resultado da perícia. Então, todo esse histórico clínico que você foi ao médico, mais de um médico, o perito vai ter que se basear para conseguir criar esse laudo. Então, ele tem que avaliar o histórico do paciente, ele tem que fazer um exame físico, ele tem que analisar a documentação, ele tem que fazer perguntas para o periciando. Se ele não fizer, se ele não observar esses detalhes, não houve perícia e esse ato pericial pode ser anulado. Você pode anular, mas para isso você tem que ter provas. Você tem que fazer provas. Então, continuando aqui, a confecção do laudo médico pericial poderá ser efetuada e concluída posteriormente, sem a presença do segurado. Entretanto, os subsídios para o laudo deverão ser obtidos durante o exame médico pericial do segurado. O perito ele pode deixar para concluir o laudo, para elaborar o laudo, em um outro momento, depois que o segurado sair da sala da perícia. Ele pode fazer lá no consultório dele, ele pode fazer na casa dele, à noite, em um outro dia, ele pode fazer. Mas para ele fazer depois, ele tem que conseguir os elementos, as informações, os subsídios, ele tem que conseguir com o periciando ali na sala. Como é que ele consegue isso? Ele consegue fazendo essa investigação do histórico clínico do segurado do paciente. Ele vai analisar a documentação médica que você levar, ele vai analisar toda a documentação que você levou desde a primeira vez que você foi ao médico, ele vai ter que perguntar qual a sua profissão, quando você começou a sentir dor, que medicação você tomou e quais foram os efeitos colaterais, se você fez cirurgia, se você fez fisioterapia, enfim, algum outro procedimento, ele tem que avaliar e vai preenchendo, vai fazendo um resumo. Depois, num outro momento, ele pode elaborar um laudo, mas essa pesquisa, esses elementos, ele tem que conseguir com o paciente no momento da perícia. Se não tiver isso, não tem perícia e você pode anular esse ato pericial. Então, para você entender que isso que eu acabei de ler, que é o parecer número 8 do Conselho Federal de Medicina de 2008, isso daqui não é uma lei criada pelo Senado Federal, pelos deputados federais, não é uma lei criada pelos deputados estaduais, não é uma lei criada pelos vereadores, que a gente sabe que o poder legislativo é quem cria as leis. Mas aqui é um parecer que é uma espécie de lei que foi criada pelo Conselho Federal de Medicina, aonde esse médico da categoria desse médico. Então, o médico tem que seguir porque vem do Conselho Federal de Medicina. Não foi o advogado que criou, não foi o juiz que criou. Foi o conselho dele, o Conselho Federal de Medicina, do qual ele faz parte. Então, por que que ele não vai seguir? Aqui são as instruções, aqui são o passo a passo de uma perícia, o médico falando como o outro médico tem que fazer a perícia. Então, ele tem que seguir. Além desse parecer, tem as leis que falam como deve ser um laudo médico, como deve ser um atestado médico.
E tudo isso o médico perito ele tem que seguir. Se o segurado entendeu que não foi periciado como deveria, pode perguntar: doutor, o senhor conhece o parecer número 8 do Conselho Federal de Medicina? Não precisa ficar com medo do perito. É obrigação dele conhecer e aplicar o que diz esse parecer e o que diz a legislação de forma geral. Agora eu preciso esclarecer uma coisa para você, como sempre faço nos outros vídeos. As pessoas confundem muito isso que vou falar agora, que por isso preste muita atenção nesse detalhe. Não é o fato de você estar doente que vai gerar direito ao benefício. O que gera o direito ao benefício é se essa doença que você tem te incapacita, está te deixando tão doente, tão incapacitado, que você não consegue realizar o seu trabalho, a sua função, a função que você exerce no dia a dia. A informação que trago aqui é para os casos que realmente o perito não avaliou a situação do segurado. Isso acontece demais nas reclamações na ouvidoria do INSS. O principal, o principal destaque é reclamação contra os peritos. Então, tem muito perito que não faz o seu trabalho. Não são todos, é claro, mas a maioria não faz o seu trabalho, por isso tem uma grande quantidade de reclamação. Então, o que eu estou falando aqui é naqueles casos que o perito realmente não fez a perícia. E qualquer conclusão a que o perito chegar tem que ser com base no histórico do periciando, no histórico da doença do periciando. Se então não houve perícia, não há como o perito chegar a uma conclusão e então o ato pericial deve ser anulado. Agora, como o segurado pode se munir dessas informações? Como ele pode garantir que provar que o perito não realizou a perícia? Gravando o ato pericial. A lei autoriza e você pode gravar. O que não pode, que você não pode fazer, é gravar a conversa de outras pessoas sobre situações que não lhes dizem respeito. Isso você não pode. Ah, mas o perito alega que não posso gravar porque tem um sigilo profissional. Nesse caso, é o médico que não pode gravar ou repassar informações do seu paciente, porque o sigilo não é do médico, o sigilo é do paciente. Então, você, como paciente, pode gravar a sua conversa com o médico ou com o perito, não tem nenhum problema. E se o perito não fez uma análise do seu histórico clínico lá do início, como já falei, observando o início da doença, a evolução, a conduta terapêutica, ou seja, a transcrição do laudo médico pericial pode ser feito, pode ser concluído depois, até inclusive depois que o segurado sair da sala. Mas o conjunto de informações para elaborar o laudo deverão ser obtidos durante o exame médico pericial do segurado. Se isso não acontecer, denuncie, não fique calado, ligue na ouvidoria no 135 do INSS, procure a Defensoria Pública do seu município, do seu estado, procure os juizados especiais, faça alguma coisa, não fique quieto, não fique calado, porque essa quantidade de reclamações que tem contra os peritos é justamente porque ninguém nunca fez nada, ninguém reclamou e vai passando e acha que está tudo bem e isso continua. Bom, se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo. E se esse vídeo foi útil para você, deixa aí um gostei para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar a mostrar para outras pessoas. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.